Como a Netflix saiu de uma pequena startup para dominar completamente o entretenimento mundial. Durante muitos anos, a Netflix foi apenas uma empresa pequena, lutando para sobreviver em um mercado totalmente dominado por gigantes. Mas hoje, ela é uma das maiores potências do entretenimento global, presente em mais de 190 países. Essa transformação impressionante não aconteceu da noite para o dia, e muito menos de forma fácil. Pelo contrário, foi o resultado de uma série de decisões extremamente ousadas, tomadas em momentos de altíssimo risco, que mudaram para sempre a forma como a gente consome filmes e séries. Antes de mergulharmos nessa história, é importante deixar claro que este vídeo tem um caráter exclusivamente informativo e documental. Todas as informações foram baseadas em fontes públicas e reportagens jornalísticas amplamente conhecidas. Para entender a revolução que a Netflix causou, precisamos voltar no tempo, para a década de 1990. Naquela época, se você quisesse assistir um filme em casa, o programa era sempre o mesmo. Ir até uma locadora física. Esse ritual fazia parte da rotina de milhões de famílias ao redor do mundo. O modelo de negócio parecia sólido, super lucrativo e praticamente impossível de ser substituído. As cidades estavam repletas de grandes redes de locadoras e o hábito de alugar fitas ou DVDs era parte da cultura popular. E no centro desse universo existia uma rainha absoluta blockbuster. Ela era a maior referência do setor, com milhares de lojas espalhadas pelo planeta. Seu modelo era simples e muito eficiente. Você alugava um filme por 1 ou 2 dias e, se atrasasse a devolução, pagava uma multa. Essas multas, aliás, eram uma parte gigantesca do faturamento da empresa. Naquele momento, a ideia de que uma empresa sem nenhuma loja física pudesse sequer competir nesse mercado parecia uma piada. Ninguém imaginava que aquele império estava prestes a ser desafiado. Foi então que, em 1997, 2 empreendedores, Reed Hastings e Mark Randolph, decidiram apostar em uma ideia completamente diferente. Eles fundaram a Netflix com uma proposta que parecia maluca para a época: alugar DVDs pela internet e enviá-los diretamente para a casa das pessoas pelo correio. A ideia era extremamente arriscada. A internet ainda estava engatinhando, pouca gente tinha acesso em casa, e a logística para enviar e receber milhares de discos pelo correio era cara e complexa. Era um modelo de negócio que dependia de uma tecnologia que ainda não era popular e de um serviço postal que não tinha sido projetado para isso. Como era de se esperar, os primeiros anos foram um verdadeiro pesadelo. A Netflix enfrentou sérios problemas financeiros. O número de assinantes crescia muito devagar. Os custos operacionais para manter o estoque de DVDs e o sistema de envios eram altíssimos. E a empresa simplesmente gastava muito mais dinheiro do que arrecadava. O risco de falência era uma sombra constante. E a equipe vivia com a sensação de que o negócio poderia acabar a qualquer momento. Eles estavam queimando dinheiro em um ritmo assustador, sem uma luz clara no fim do túnel. Desesperados, em 2000, buscando uma saída para evitar o colapso, os fundadores da Netflix procuraram a gigante do mercado, a Blockbuster. Eles foram até a sede da empresa com uma proposta: vender a Netflix por cerca de 50 milhões de dólares. A ideia era que a Netflix se tornasse o braço online da Blockbuster, combinando o mundo físico e o digital. A resposta da Blockbuster, no entanto, foi um sonoro não. Os executivos da gigante azul e amarela riram da proposta. Eles não acreditavam no futuro do modelo online e não viam a pequena startup como uma ameaça. Para eles, o negócio de verdade estava nas lojas físicas. Essa recusa, que poderia ter sido o fim da Netflix, acabou se tornando o seu maior ponto de virada. A humilhação de ser rejeitado pela Blockbuster forçou Reed Hastings e sua equipe a repensar completamente a estratégia. Eles perceberam que não poderiam sobreviver tentando copiar ou se aliar ao modelo tradicional das locadoras. Era preciso criar algo radicalmente novo, algo que a Blockbuster, com sua estrutura gigantesca e sua mentalidade presa ao passado, não conseguiria imitar. A Netflix precisava parar de jogar o jogo da Blockbuster e criar o seu próprio jogo. Foi nesse momento de crise que surgiu a grande inovação. A Netflix decidiu abandonar o modelo de aluguel por unidade, que era a base do negócio da Blockbuster, e criou um sistema de assinatura mensal. Por um valor fixo, os clientes poderiam alugar quantos DVDs quisessem por mês. E a parte mais genial,
não havia multas por atraso. O cliente podia manter os DVDs pelo tempo que quisesse. Essa simples mudança transformou completamente a relação com o consumidor e atacou diretamente o ponto mais odiado do modelo antigo. Vamos pensar um pouco sobre isso. As multas por atraso era a maior fonte de frustração dos clientes das locadoras. Todo mundo já passou pela experiência de esquecer de devolver um filme e ter que pagar uma taxa extra. Era um atrito constante na experiência do consumidor. Ao eliminar as multas, a Netflix não estava apenas oferecendo uma conveniência, ela estava removendo uma dor, ela transformou o aluguel de filmes de uma transação pontual e estressante para um serviço contínuo e relaxante. De repente, a Netflix não era mais uma empresa que te punia, mas uma parceira que te dava liberdade. Essa mudança no modelo de negócios foi um sucesso imediato. Os clientes adoraram a liberdade e a previsibilidade de pagar um valor fixo por mês, sem surpresas desagradáveis. O número de assinantes começou a crescer de forma exponencial. A empresa finalmente encontrou um caminho para a lucratividade e a proposta de valor se tornou clara e irresistível. A Netflix se posicionou como uma alternativa moderna, justa e conveniente à velha e burocrática Blockbuster. Com o sucesso do modelo de assinatura, a Netflix investiu pesado em tecnologia para melhorar ainda mais a experiência do cliente. Eles desenvolveram um sistema de recomendação revolucionário, que usava os dados de avaliação dos usuários para sugerir filmes e séries que eles provavelmente gostariam. Esse algoritmo, chamado Cinemati, era o coração do serviço. Ele criava uma experiência personalizada para cada usuário, fazendo com que as pessoas sentissem que a Netflix realmente as entendia. Quanto mais filmes você assistia e avaliava, mais inteligentes e precisas as recomendações se tornavam, criando um ciclo vicioso de engajamento. Enquanto a Netflix inovava e crescia, a Blockbuster continuava presa ao seu modelo antigo. A empresa subestimou a velocidade da mudança tecnológica e a insatisfação dos seus próprios clientes. Quando finalmente tentou reagir, lançando um serviço online para competir com a Netflix, já era tarde demais. Sua estrutura de lojas físicas, que antes era sua maior força, tornou-se um peso enorme. A manutenção das lojas era caríssima e a empresa não conseguiu fazer a transição para o mundo digital de forma eficiente. O resultado foi trágico. Em 2010, a Blockbuster, que já foi um império de bilhões de dólares, declarou falência. Com a Blockbuster fora do caminho, a Netflix já era a líder absoluta do aluguel de DVDs por correio. Mas Reed Hastings sabia que o futuro não estava nos discos de plástico. A verdadeira revolução seria o streaming, a capacidade de assistir a filmes e séries instantaneamente pela internet. Em 2007, a Netflix deu o seu passo mais ousado até então. Lançou o serviço Watch Now. No início, o catálogo era limitado, e a qualidade do vídeo dependia muito da conexão de internet de cada um. Muitos analistas duvidaram que o streaming pudesse substituir o DVD, mas a Netflix persistiu. Eles sabiam que a tecnologia de internet melhoraria e que o comportamento do consumidor mudaria. A empresa investiu bilhões de dólares para licenciar conteúdo de grandes estúdios e emissoras de televisão. O objetivo era construir um catálogo tão vasto e atraente que as pessoas não precisassem mais de nenhuma outra forma de entretenimento. E eles estavam certos. À medida que a banda larga se popularizou, o streaming se tornou a forma dominante de consumir conteúdo. O passo seguinte, e talvez o mais importante de sua história, foi começar a produzir seu próprio conteúdo original. Em vez de apenas licenciar filmes e séries de outros estúdios, a Netflix decidiu se tornar um estúdio. Em 2013, eles lançaram House of Cards, uma série de altíssima qualidade com um diretor e ator de primeiro escalão. E fizeram algo que ninguém nunca tinha feito antes. Lançaram todos os episódios da temporada de uma só vez. Nascia ali o conceito de maratonar uma série. Foi um sucesso estrondoso, que mudou para sempre as regras do jogo em Hollywood e consolidou a Netflix não apenas como uma distribuidora, mas como uma criadora de cultura. Hoje a Netflix é um gigante do entretenimento, com um orçamento de produção que rivaliza com os maiores estúdios de Hollywood. A empresa que começou enviando DVDs pelo correio, agora produz filmes indicados ao Oscar, séries que se tornam fenômenos globais e documentários que geram debates no mundo inteiro. A história da Netflix é uma lição poderosa sobre inovação, coragem e, acima de tudo, sobre a importância de entender e resolver as dores do cliente. Eles não inventaram o cinema, mas reinventaram a forma como o acessamos,
transformando uma simples ideia em um império que mudou o entretenimento para sempre. Muito obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou dessa história e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.